Nossa cidade é você. Fala rapaziada, está no ar mais uma edição do Resenha de Artilheiro, trazendo tudo sobre o mundo do esporte, em especial o futebol cearense, tá? Chega mais porque o programa está apenas começando e para abrir o nosso resenha de hoje, eu recebo mais uma vez um comentarista que deixa você na cara do gol, Hugo do Vale, e pela primeira vez, Felipe Vasconcelos. E aí, turma, o que esperar aí dessa semana, final de semana chegando e muito futebol nos espera. Hugo do Vale, primeiramente, mais uma vez e sempre titular do Resenha. Fala, campeão. Fala, João Paulo Quintela, boa tarde, seja bem-vindo, Felipe. A toda a galera ligada aqui na TV Fortaleza 7.2, estamos aqui com mais um Resenha de Artilheiro, né? Notícias boas para o Alvinegro, péssimas para o Tricolor de Aço, né? Que mais uma vez perde na Copa do Nordeste de forma inexplicável, podemos dizer assim. Cara, marca registrada do Resenha de Artilheiro, a gente traz mais uma vez um estudante de jornalismo, é a nossa marca ao longo desses anos, que dá a oportunidade de revelar novos talentos. Felipe já esteve com a gente no rádio e hoje está com a gente na TV. Campeão, satisfação de receber aqui para a gente bater um papo sobre o futebol cearense. Satisfação é toda minha. Primeiramente, agradecer mais uma vez pela oportunidade. Já estreiei com a camisa do Resenha na rádio, mas agora fazendo a estreia na TV e vamos aí dissecar o que foi a vitória do Ceará, né, ontem, a derrota do Fortaleza e fazer os prognósticos para o que vai acontecer no Clássico de sábado. Show de bola! Então vamos nós, começar pelo Ceará, né, cara? O Ceará bateu o Juazeirense por 2-0 na Arena Castelão, com 2 gols de Galeano. Com a vitória, o time de Léo Condé soma 10 pontos e ocupa a 3ª posição do Grupo B. Já a Juazeirense caiu para a 7ª colocação, com 6 pontos. Hugo do Vale, cara, e essa partida, Ceará com um time reserva, a Juazeirense querendo fazer uma graça aí, mas enfim, não foi o suficiente, a torcida também deu uma força e o Alvinegro já empolgado com a vitória do final de semana, né? 2-0 de vez no G4. Cara, eu acho que essa vitória ela tem uma significância muito grande para a equipe do Ceará e pelo trabalho, né, que o Léo Condé vem fazendo com esse elenco. Já desde o ano passado no Ceará, está tendo a oportunidade na temporada de 2025 de apresentar realmente seu trabalho desde o início. Um time totalmente modificado, um time mais do que alternativo, porque constava ainda com 3 jogadores oriundos da base da equipe do Ceará, né? Marcos Vitor, que já foi da base, foi para o profissional, foi vendido, voltou novamente. Tem o Zé Neto, que foi uma grata surpresa pelo lado direito, né? Não que a gente não tenha acompanhado o atleta, mas para entrar com a personalidade que ele entrou pela equipe do Ceará, acho que vale muito a gente exaltar aí o Guilherme, né? O centroavante. Fora os que entraram durante a partida. O Ceará que enfrentou dificuldades, né? No começo do jogo, o Ceará enfrentou aí uma barreira defensiva da equipe da Juazeirense, que abdicou realmente, literalmente, do jogo. E pela falta de entrosamento, né, pela falta principalmente de concentração na hora da penúltima e última bola, o Ceará acabou terminando um primeiro tempo no 0-0. Mas logo no segundo foram ajustadas algumas peças do Ceará e esse Galeano, né, que é imprevisível. Enquanto você está criticando o Galeano por algumas jogadas que você nem acredita que ele faz, ele vem e aparece com 2 golaços. Bem peculiares mesmo, porque um gol saindo de uma cobrança de escanteio, um jogador que tem 1,71 m de altura, acabou fazendo um gol de cabeça, né, em meio à zaga, e o outro gol, um gol de bela feitura. Poucos atacantes têm a frieza de fazer o movimento que ele fez dentro da pequena área, e assim consagrando a vitória do Ceará, que foi muito importante. Mais uma vez pegou um adversário que estava brigando com ele junto ali na tabela, joga o adversário mais lá para baixo, vai lá para cima, se coloca como protagonista do Campeonato do Nordeste e mais do que isso, né? Traz mais jogadores para ser opção para o Léo Condé para o restante da temporada 2025. Bela vitória do Ceará por 2-0. Felipe, o Ceará
nitidamente priorizando a final do Campeonato Cearense, afinal de contas entrou com time misto, time reserva e tal, inclusive com algumas peças da base, como bem pontuou o Hugo do Vale, mas mesmo assim conseguiu uma vitória, e vitória é importante, tá? Porque a gente lembra que o Ceará não estava no grupo de classificação, caso findasse naquele momento. Com a vitória, entra de vez no G4. Uma característica do Léo Condé nessa temporada de 2025 é que nos jogos da Copa do Nordeste ele vem utilizando o campeonato para rodar o elenco, para movimentar o grupo de jogadores. E o Ceará também, nos jogos que fez pela Copa do Nordeste, por conta do elenco ser mesclado, ter muitos reservas, jogadores que não são titulares, o Ceará acaba tendo um pouco de dificuldade de fazer gols, né? O Ceará ganhou alguns jogos por 1-0, eu destaco, acabou fazendo poucos gols nessa Copa do Nordeste, diferentemente da produção ofensiva que o Ceará anda tendo, né, no Campeonato Cearense. O Ceará tem o melhor ataque do Campeonato Cearense, goleou algumas equipes, goleou o Maracanã na volta, também chegou a golear o Barbalha, chegou a golear uma equipe na primeira fase, que não estou me lembrado, mas foi por 5-0 o jogo no estádio Presidente Vargas. Mas o Léo Condé vem fazendo a Copa do Nordeste nesse sentido, né? Coloca os jogadores reservas, os jogadores da base. O Hugo citou que tiveram 3 jogadores que começaram o jogo como titulares, mas no banco de reservas, se você for contar mais os 3 que tinham, o Léo Condé optou por levar 9 jogadores da base. Então, assim, é muito importante, é um trabalho muito bem feito que ele vem fazendo no comando técnico do Ceará. E apesar de alguns recortes pequenos que você traz, principalmente na Copa do Nordeste, em que o Ceará ele acaba fazendo poucos gols, mas dentro disso sempre mostra que tem um volume ofensivo muito interessante. É uma equipe que controla bem as suas partidas em jogos em casa, principalmente. A gente vai ter agora, o Ceará ainda vai fazer 2 jogos, né, nessa reta final de Copa do Nordeste. São os 2 jogos fora de casa, vai visitar o Bahia e o Sampaio Corrêa. E é interessante, né? Então, assim, o Ceará, além de tudo isso, além desses bons jogos no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, na própria Copa do Brasil, acumula 13 jogos de invencibilidade. Isso é muito importante, isso só destaca, isso só frisa o quão bom é o trabalho do Léo Condé. Verdade, show de bola. E o técnico alvinegro destacou a atuação de Galeano, que marcou 2 gols na vitória sobre a Juazeirense, e também de Lourenço, ressaltando sua qualidade e liderança. Léo Condé enfatizou a evolução do atacante e a importância tática do meia na equipe. Realmente, a gente, dentro daquilo que a gente trabalhou como estratégia para o jogo, a gente fez a opção de colocar alguns atletas que vinham atuando menos, né? E dentro desse contexto, acabou abrindo um espaço que eu já queria oportunizar há um bom tempo para mais atletas da base, né? A gente já vinha utilizando aí um pouco o Guilherme, né? E hoje a gente abriu espaço ali para o Zé Neto, para o João Vitor mais uma vez, outros atletas que vieram junto com a equipe, atletas que vêm se destacando nos juniores. A gente está acompanhando de perto ali o Gabriel, o zagueiro, e entre outros. Então a gente fica feliz, é um trabalho que o Ceará faz bem feito, esse trabalho de base, a gente está acompanhando, está próximo ali, às vezes a gente puxa o sub-17, às vezes o sub-20 para trabalhar conosco, e a gente espera no momento certo e dando mais oportunidade para esses jogadores, desde, claro, que eles façam por merecer ter essa oportunidade, como o Guilherme vem fazendo, né? O próprio Zé Neto também. E tem outros atletas também, o Marcos Vitor, que já saiu, agora retornou, mas também um atleta oriundo da categoria de base, um jogador muito bem preparado. Então a gente conseguiu, e o mais importante de tudo, né, performar, né? A gente conseguiu oportunizar para alguns atletas e também conseguiu ter uma boa performance. Show de bola. De fato, cara, o Ceará faz um trabalho interessante nesse preparo da base ao levar para o profissional. Lógico, e o Condé falou isso, que é preciso que eles façam por onde, que realmente tenham qualidade para poder compor a equipe profissional. Mas, entendo essa qualidade, o Ceará de fato tem feito um trabalho legal. Diferente
do Fortaleza, que ele fala muito sobre isso, precisa ter qualidade e tal, mas ele não consegue utilizar isso com mais constância. Ontem o Mancha jogou, mas isso não é muito normal, não é natural nos últimos anos, por exemplo, que o Fortaleza tenha feito. Infelizmente, o Ceará tem conseguido fazer isso com mais constância. Não sei se pela necessidade, Fortaleza hoje tem mais dinheiro para contratar algumas peças, o Ceará tem alguma dificuldade ainda, tá? Mas enfim, acho que faz certo o Ceará, faz certo o Condé e que isso continue. Querem pontuar algo sobre isso ou posso passar para o Fortaleza? Cara, eu queria falar só a respeito do Guilherme, né? Um jogador que vem se destacando muito. É um menino que a gente já acompanha fazendo os jogos do 17, do 20, né? É um menino que ele tem por característica ser um atacante moderno. Ele é um jogador alto, de estatura alta. Ele é um jogador que tem, por mais que seja franzino, ele é forte. Né? Ele consegue fazer uma proteção ali em meio aos zagueiros interessantes e tem uma saída pela lateral também muito interessante. É um jogador, mesmo que grande, veloz. Ontem, pelo menos 2 oportunidades, ele teve jogadas pelo lado do campo, onde ele dá aquele conhecido tapa na frente e o zagueiro fica realmente para trás, tem uma passada larga. E quando eu falava sobre o Fernando Gabriel, que é um outro jogador que tem no Ceará, que vale a pena fazer alguns testes, eu soube da informação de que o Léo Condé justamente gosta muito do Guilherme. E aí fica claro o porquê, né? Porque realmente ele participa bastante. Se não fazendo muitos gols, ele consegue fazer uma movimentação. Lembrando que ontem ele teve em meio a jogadores que, assim como ele, não está tendo tanta rodagem, não está jogando tão junto, mas mesmo assim consegue uma vitória importante de 2-0. Beleza. O Fortaleza foi derrotado pelo Souza da Paraíba por 2-1 fora de casa pela Copa do Nordeste. O Leão, que jogou com o time reserva, teve um jogador a mais desde os 30 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu o empate. Felipe, cara, derrota cruel para o Fortaleza e, querendo ou não, ele leva uma pressão a mais para a final do Campeonato Cearense. Já havia perdido o primeiro jogo, aí agora perde na Copa do Nordeste e já vinha numa sequência ruim, bem negativa. Acho que dos últimos 5 jogos, 4 derrotas. Então, nessa sequência só tem a vitória diante daquele reservão do Ferroviário, né? Por 4-0 pela Copa do Nordeste. Mas é um Fortaleza que vem chamando a atenção pela praticidade que os jogadores vêm mostrando em campo, né? Essa desorganização, em muitos momentos também esse erro de time, né? Você não sabe a hora de acelerar as jogadas, você não sabe a hora de cadenciar. Então, assim, e concordo contigo e até acho que alarma um pouco mais esse teu comentário. Eu acho que o Fortaleza chega muito pressionado. Se já antes estava, né, por ter perdido os 2 primeiros clássicos rei, chega mais ainda, porque é um confronto em que a torcida ela não espera que a equipe irá ser derrotada, embora o Fortaleza que entrou em campo hoje seja o Fortaleza misto, né, ou até todo reserva também. A opção do Vojvoda em escalar o Moisés deixa claro que o Breno Lopes vai ser o titular no sábado. Então, o Fortaleza que não teve nenhum titular em campo lá na Paraíba. E mesmo assim foi amplamente, e mesmo com os reservas em campo, são reservas que já jogaram em alto nível. Pelo próprio Fortaleza, o Moisés é um. O Renato Kaiser é um jogador que nem se fala, conhecido no futebol brasileiro. O Iago Pikachu também já é até ídolo, né, da torcida do Fortaleza, pelo que fez em 2021 e pelo que fez em 2020. Enfim, é um elenco que tem qualidade, é um elenco que eu particularmente, em alguns momentos, não entendo o motivo desse desempenho tão abaixo, mas é algo que o Vojvoda tem que trabalhar, né? E a torcida vem criticando muito ele, vem criticando muito o Marcelo Paes, o grupo de jogadores. Então, enfim, é algo que o Fortaleza tem a trabalhar, tem a melhorar. A crise existe, ela está aí. E cabe à direção do Fortaleza lidar com isso da melhor forma. Chega pressionado para o sábado. Os últimos clássicos do Fortaleza, os últimos 10, o Fortaleza só ganhou 1. Então, assim, além de todo esse histórico negativo que o Fortaleza vem apresentando nos clássicos, ainda soma-se a isso o baixo desempenho que a equipe vem demonstrando nesse ano de 2025. Se serve de adendo ao torcedor, o Fortaleza ano passado também começa a temporada muito ruim, vice-campeão estadual. Essa derrota ontem, né, para a equipe do Souza, e a derrota também para a equipe do Altos, elas são muito alarmantes.
mas eu não consigo desassociar esses tipos de jogos ruins que o Fortaleza fez àquele jogo do ano passado, em que ele abre 2-0 contra a equipe do Maranhão e leva uma virada impressionante. É um Fortaleza que ano passado também se classifica em segundo no grupo dele na Copa do Nordeste, com a pontuação menor do que a Lanterna do outro grupo. A gente até comentou isso no programa na rádio, mas isso assim, cabe ao Fortaleza, como eu falei, né? Cabe ao Vojvoda, cabe à direção técnica encontrar novamente o caminho das vitórias e do bom ar que o PC precisa respirar, né? E a oportunidade melhor não irá ter, que não seja o clássico de sábado e o momento de ganhar, virar a chave e ser campeão. Hugo do Vale, o que Vojvoda e seus atletas precisam fazer, mesmo em meio a esta crise e pressão, para que saia sábado da Arena Castelão com o título? Cara, primeiro não repetir a atitude que fez nesse jogo contra o Souza. Eu achei muito, não sei se a palavra certa é irresponsável. Né? Você está numa situação que você está, né? Uma temporada que não está boa para o Fortaleza. São 2 clássicos e 2 derrotas. Uma dessas derrotas é a primeira de uma final de campeonato cearense. E aí você manda um time totalmente desgovernado para Souza, na Paraíba. Um time que já aprontou na Copa do Brasil do ano passado, um futebol moderno como o de hoje, onde elenco, financeiro, estrutura não são mais tão preponderantes assim quando a bola rola. Né? O Souza, com certeza, um time, né, com a divisão inferior ao Fortaleza, ia jogar tudo contra a equipe do Fortaleza. É uma equipe de primeira divisão há mais de 6 temporadas. É uma equipe que se classifica para a Libertadores 3 anos seguidos. É um jogo que pode ter certeza que não só o Brasil todo acompanhou, mas como também times sul-americanos, porque acabou de sair o sorteio do pote da Libertadores. Então os times já começam a estudar o Fortaleza, então eu achei que foi irresponsável. Né? Primeiro por conta do time que não vinha jogando, não tinha nenhum tipo de treinamento, e também para colocar os meninos da base numa situação como essa. Gustavo Mancha, que é um jogador que tem uma qualidade impressionante, foi colocado à prova ontem numa situação péssima. Né? Para quem reclama de campo, para quem reclama de situação de jogo, de desgaste, colocar um menino numa situação como aquela e ainda ser um Fortaleza com 2 zagueiros canhotos, eu acho que fica bem ruim. Só levou 2 zagueiros e os 2 canhotos. A gente já tinha feito essa observação, onde poderia enfrentar dificuldades e enfrentou. Foi um Fortaleza vulnerável, foi um Fortaleza que não conseguiu produzir, foi um Fortaleza que levou jogadores no banco de reservas que podem ser titular contra o Ceará e que foram preservados, não foram titulares para ser reservados ou para ser preservados, e no meio do jogo foram colocados, que para mim é uma situação pior. Quando você tem 90 minutos para desempenhar um futebol, é muito melhor do que você só ter 30 e ainda com o placar atrás. Você se desgasta muito mais, você fica risco de lesão muito maior, e aí a questão de poupar fica muito ruim em relação ao Fortaleza. Então errou tudo, né? Não pode cometer mais esse tipo de erros. A chance do Fortaleza para poder realmente mostrar que não é isso tudo de ruim que vem apresentando dentro do campo, a única chance é ganhar do Ceará e ganhar esse título para poder deixar a torcida mais tranquila. Ao mesmo tempo, não é derrocada, não é fim de tudo, né? Até porque ninguém desaprende. Já falei aqui e vou repetir. O Vojvoda tem que ser humilde, ele tem que reconhecer que o Fortaleza de 2025 ainda não engrenou, ainda não está pronto. E se ele, quanto mais vezes ele puder utilizar o Fortaleza de 2024 ou de até 2024, a chance dele ter sucesso é muito maior. Foi assim contra o Mistão do Ferroviário na Copa do Nordeste, e foi assim também quando ele se utilizou de um time onde nenhum dos contratados foram a campo. E a culpa não é dos contratados, não são dos contratados. A culpa é justamente da situação de colocar o time para jogar num novo formato, que não teve tempo hábil. Felipe. O Hugo falou uma coisa muito interessante e que a gente... Como sempre, né, cara? Como sempre, óbvio. Mas a gente já tinha comentado, quando falava de Ceará, a questão dessa oportunização dos garotos da base, né? Parece que o Ceará, e não é à toa que o Ceará já vem há alguns anos sendo eleito pela CBF como o melhor clube formador do Nordeste, nas categorias de base. E aparentemente acaba tendo esse desencontro, né? Quando você compara, óbvio, né?
Ceará e Fortaleza vão ser sempre comparados em todos os aspectos, isso é impossível de evitar. Mas parece que o Ceará, ele, nessa questão do timing de lançar o garoto, ele acerta muito mais do que o Fortaleza. E em relação ao Vojvoda em específico, parece que nas vezes em que ele opta por escalar o menino da base, ele acaba queimando o jogador, porque coloca ele em situações muito difíceis, em situações em que as partidas se encontram muito complicadas, em contextos muito específicos. E em jogos em que o Fortaleza, em teoria, né, ele teria mais tranquilidade, os jogadores da base acabam não tendo tantas oportunidades. E a torcida, ela gosta de fazer muitas críticas em relação a isso. Ela gosta de citar o caso muito específico do Gustavo Coutinho, que surge aqui no Fortaleza, não recebe oportunidades pelo Vojvoda, vai ao Atlético Goianiense, é artilheiro por lá, artilheiro da Série B, agora ele não está vivendo uma fase muito boa, mas é um jogador que o Fortaleza deixou de se aproveitar da sua qualidade em campo, né? Acabou vendendo ele por um bom valor, acabou tendo retorno financeiro, mas o retorno técnico não houve. E diversos outros jogadores, o K1 agora que foi emprestado no começo de 2025 para o Atlético Goianiense, é outro jogador que a torcida cobra e não entende o motivo de não ter tido tantas oportunidades. O K acabou de ser campeão também pela seleção sul-americana sub-20. E quando a torcida espera que ele vai ganhar mais oportunidades, não, parece que o comando técnico e a diretoria agem contra a maré e acabam emprestando o garoto. E para fugir um pouco do assunto de categoria de base, eu gostaria de citar o jogo do Caleb, né? Acho que eu não vi, eu procurei algumas pessoas falando, mas eu não vi ninguém falando em específico do Caleb. O Caleb é um jogador que a gente passou todo o ano passado e o começo desse ano com expectativa de vê-lo jogar, de vê-lo saudável entrar em campo. E por motivos de lesão, dificilmente ele estava apto para jogar. Mas nos últimos jogos, né, principalmente nesse ano, ele não vem apresentando lesões e vem ganhando oportunidades no time titular, mas não apresenta desempenho bom, não consegue fazer o meio campo do Fortaleza funcionar. Ele é um camisa 10 de muito talento, a gente sabe disso, é um jogador muito técnico, muito habilidoso, tem aquela achada, né, aquele último passe como uma característica muito interessante do jogo dele, mas realmente vem faltando, eu não sei o que acontece com ele. Nesse ano de 2025 ele não vem tendo lesões, vem tendo oportunidades, mas parece que dentro desse contexto de bagunça que o Fortaleza vive como um todo, ele não consegue despontar, não consegue atuar bem em momento nenhum, parece, da temporada. De fato, ainda não aconteceu neste ano, mas eu queria ele no meu time, tá? Queria muito ele no meu time. Após a derrota para os... Tinha esquecido já que o Vojvoda tinha falado com a gente também. Após a derrota para o Souza, o técnico Vojvoda apontou a falta de efetividade como principal problema do Fortaleza. Ele reconheceu o impacto emocional da derrota, mas garantiu que o time está focado na final do Campeonato Cearense. Bueno, la dificultad fue que cuando teníamos un jugador a más no conseguimos la efectividad después de 4 o 5 opciones muy claras. Mas acontece, o primeiro tempo não foi bom da gente, o segundo tempo eles conseguem um gol de uma falta direta bem executada, mas depois nós tivemos para empatar e não tivemos essa efetividade que necessitamos. Poucas palavras, né? Também. Pegou até aqui virando na cadeira. João Paulo foi uma coletiva de 2 minutos. Mas foi mesmo? Sério, foi rápido? Sério, foi uma coletiva de 2 minutos. Foi só um recado. Cara, pois é, e assim, foi coletiva, porque a entrevista eles estavam proibidos de dar, né? Na saída eles não podiam dar entrevista, e a coletiva, como você falou, ainda foi rápido. Segue aí a classificação atualizada da Copa do Nordeste. O meu Vitória é o líder da competição no Grupo A com 14 pontos. Sport é o segundo colocado com 12, Fortaleza ainda no G4 mesmo com a derrota é o terceiro colocado com 9 e o Souza entrou no balaio, mas não dá não, pro Souza não, dá não. Quarto colocado com 6 pontos. Ainda tem CRB, Altos, Motoclube e Ferroviário amargando aí o Ferrão a 8ª colocação, mas nós lembramos que essas quatro equipes ainda vão jogar pela rodada, tá? Tem mais um jogo aí para que eles façam
na competição, tá bom? Inclusive, o Ferroviário joga Sexta-feira. amanhã, sexta-feira, contra o CRB. Seria na terça-feira Foi o adiado. jogo e foi adiado para amanhã, dia 21, Ferroviário contra o CRB. Grupo B. Grupo B tem o Bahia como... Vala, meu Deus do céu. Valeu. Bahia, CSA e Ceará tem 10 pontos cada um, primeiro, segundo e terceiro, respectivamente, pelos critérios de desempate. E o G4 é finalizado com o Náutico com 8 pontos. Aí Confiança, América de Natal, a Juazeirense e o Sampaio Correia fecham o grupo. Nós lembramos que o Bahia tem 2 jogos a menos, tá? Ceará ainda falta jogar um, justamente contra o Bahia, e os outros times aí completam o G4. E aí, rapaziada? Copa do Nordeste, é aquilo que vocês pensavam mesmo? Tem alguma novidade, algo que vocês não imaginavam? Cara, o Ceará, pela vitória de ontem, eu acho que ele confirma o protagonismo, né? A gente achava ali que ele ia performar entre primeiro e segundo colocado, só ontem ele fez esse movimento para poder chegar lá com um jogo a menos aí em relação ao CSA. Eu acho que a briga vai ser boa nesse grupo, principalmente, né? Pelo futebol apresentado até aqui, eu acredito que o Confiança vai brigar pela última vaga com o Náutico. Eu acho que são os dois times, teoricamente, que G4, né? apresentam, né, um melhor futebol. Não sei também se o CSA se mantém ali, tá? O CSA está com 6 jogos, já está com 10 pontos. Confiança, por exemplo, né? Não estou dizendo que vai ganhar, mas fazendo o seu jogo chega aos mesmos 10 pontos do CSA, né? E aí a gente vai ter uma briga boa. O CSA tá bem, tá, nessa competição? Sim. Jogando. Sim, o CSA goleou, deixa eu ver, o CSA goleou o Sampaio Corrêa por 4-0 e ele também goleou o América. Porque, né? olha, Confiança e Náutico jogando tá bacana, cara. Eu acho, Tá bacana. como eu estou falando, eu acho jogando bem. A única derrota do Ceará na temporada é pro Náutico. que foi o primeiro jogo da Copa do Nordeste. Confiança e Náutico estão bem, cara, estão bem. Por isso que eu perguntando, o CSA, porque eu realmente não me lembro. E assim, tem um dado importante que é o Náutico está fora, né, da decisão do Campeonato Pernambucano. Sim. Ficou de fora. Então ele tem a Copa do Nordeste como um principal campeonato para tentar alguma coisa. Não acredito em título, mas para continuar alguma coisa para caminhar dentro da competição. Já no grupo do Fortaleza, por sorte, entre aspas, do Fortaleza, tem muitos times que estão abaixo para mostrar algo tecnicamente, né? Temos aí o Motoclube, o Altos, o próprio Souza, que estava com 3 pontos. Foi o Fortaleza que ressuscitou o Souza. Era o Lanterna, né? É, o Lanterna da competição com 3 pontos. Ixi, era mesmo. Pegou o elevador aí, já foi para 4º colocado. É um grupo, teoricamente nivelado por baixo, diferente do grupo do Ceará. Então, acredito que as duas equipes estão aí tranquilas, né? Se assim não se prejudicarem mais ainda para se classificar para a próxima fase. O principal ponto aqui nesse grupo do Fortaleza é porque Vitória e Sport eles estão destoando do restante, né? Eu ontem, até após o jogo com meu pai, após o jogo do Fortaleza ontem, eu e meu pai acabamos simulando aqui um pouco essa situação aqui. Para o Fortaleza ficar fora do mata-mata da Copa do Nordeste, que aconteceu uma combinação de resultados até que meio que imprevisível, improvável na realidade, total. né? Porque, enfim... As equipes ganhando aqui, o CRB muito provavelmente vai conseguir somar pontos diante do Ferroviário. Não estou dizendo que vai ganhar, mas que vai somar pontos. E muito provavelmente ele vai figurar em quarto, né? Então as equipes elas vão ter ainda mais um jogo para fazer. O Fortaleza entra na última rodada precisando no mínimo pontuar para se classificar. É muito difícil pensar que o Fortaleza não vá somar pelo menos mais um ponto nesse último jogo, né? Tendo a necessidade de somar pontos para avançar para o mata-mata da Copa do Nordeste. São 7 jogos nessa primeira fase, ou seja, falta só um jogo para o Fortaleza e concordo com o Felipe, praticamente garantido na próxima fase. Seguinte, resenha, uma rápida pausa, um intervalo rapidinho, mas a gente volta já. Ainda vamos falar sobre a grande final do Manjadinho, vamos trazer algumas curiosidades, novidades, e ainda vamos receber um convidado especial para analisar o Clássico Rei. Afinal de contas, ele jogou o tal jogo, tá? Vamos para um intervalo rápido e já voltamos. Não sai daí não, que é rapidez. Olá, pessoal! Olá, gente! Estou aqui para quê? Para dizer para vocês, porque sexta-feira agora tem programa inédito
entre amigos. Aonde? É aqui na nossa TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, sexta-feira às 21 horas. Gente, eu vou trazer aqui para vocês, olha, vamos de volta ao passado, vamos curtir, vamos conhecer a história de B. de Paiva, um grande ator, diretor de teatro, enfim, um homem de muita história através do seu filho que vem aí, é ele, Rafael Paiva, isso mesmo, tem muitas histórias para contar, é bom você estar de olho nessa história, mas também tem ele que vem de São Paulo mostrar o seu sucesso, é o cantor Lincoln. Só espero que você esteja bem, sem dividir o seu amor com ninguém. Isso mesmo, tudo isso, aonde? E tem também quem é ela, a nossa querida Gabi Olinto. Tudo isso é onde? É aqui na nossa TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, quando é nessa sexta-feira, às 21 horas. Vamos nessa, pessoal, até lá! Somos uma cidade em movimento, cidade pulsante, intensa na sua energia, na sua alegria e na força transformadora do seu povo. Fortaleza do Ceará, do Nordeste e do Brasil. Caminhos abertos para o futuro que vamos seguir juntos. Somos a casa dessa transformação. Somos a evolução para os novos tempos. Uma nova Câmara de Fortaleza focada na inovação, na inclusão e na sustentabilidade. A base para um crescimento equilibrado e com mais qualidade de vida para todos. Somos casa de portas abertas para o futuro, para a construção de uma Câmara cada vez mais próxima dos fortalezenses. E essa é a marca desse novo tempo, a marca de uma nova Câmara. O forte é a força, a casa, a Câmara. Releitura do elemento de destaque do brasão da cidade. Traz a simbologia da fortaleza do forte de Nossa Senhora, nossa origem. Uma marca para o presente e o nosso futuro. Fortaleza evolui. A Câmara de Fortaleza também. Estamos de volta e eu agradeço a tua audiência. Tá toda segunda e quinta-feira, aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, às 16 horas, o melhor do esporte. Na FM Fortaleza, 90.7, segunda e sexta-feira, de 11 às 13. Mais um clássico rei na decisão do cearense. Aqui estão alguns pontos para os comentaristas debaterem. Vamos lá, qual equipe... Aliás, como é que as equipes chegam para essa final, cara? Como é que vocês visualizam isso? Vou começar pelo Felipe. Não tem como não destacar que o Ceará é favorito, né, para essa final. O Ceará e aparenta, né, e torna-se favorito depois de muitos anos. Chegam para o final de cearense sendo favorito depois de muito tempo. Eu acho que a última foi, sei lá, 2019. Bate um printinho embaixo, por favor. Bate um print que tá legal isso aí. Quem tá assistindo, bate um print aí. Não faço isso não. Enfim, pela fase, né, pelo que as equipes mostraram, no bloco anterior eu falo, né, que o Fortaleza dos últimos 10 jogos só ganhou um jogo do Ceará. E aí você pega isso, soma ao recorte da temporada e vê que o Fortaleza não vem desempenhando o que se espera dele, diferentemente do Ceará, que perdeu apenas um jogo na temporada e está a 13 jogos sem perder nesse ano de 2025. Então, assim, é impossível não apontar o Ceará como favorito. Mas clássico é clássico e as desigualdades se tornam igualdades dentro desse contexto muito específico que é. E ainda mais em final de campeonato cearense, que a gente teve nos últimos anos muitas surpresas, muitas coisas em que a previsibilidade não cabia ali. Então, assim, eu acho que e para o Fortaleza é interessante, é importante ser campeão no sábado, porque isso vai demonstrar, isso vai ser uma virada de chave na temporada. E para o Ceará cabe confirmar o favoritismo e depois, desde 2016, 2017, voltar a ser bicampeão cearense. Hugo. Combinou, viu? Ficou bacana. Isso mesmo. Hugo, cara, quem é que pode decidir, irmão, dessa galera aí? Ceará e Fortaleza. Fortaleza é um elenco riquíssimo, né? Riquíssimo no sentido de qualidade mesmo. E decisivo. De dinheiro mesmo também. De dinheiro também, né? Luceiro decisivo, Moisés decisivo. Tinga decisivo em clássico, né? Também. Entre Ceará e Fortaleza, esses elencos que entram em campo no próximo sábado, quem pra ti pode decidir
para um lado ou para o outro? Cara, uma coisa que todo mundo está confundindo, né? Inclusive eu fiz um cara a cara aí que deu o que falar, né? Mas assim, a gente tem que entender o recorte. Uhum. O recorte atual é temporada 2025 e Campeonato Cearense 2025. Sim. O Ceará é o time invicto da competição. Sim, sim, sim. O Ceará venceu os 2 clássicos. Perfeito. Vencendo e convencendo. Perfeito. Isso aí que é o mais importante. Hugo, deixa eu te defender. Eu concordei com quase tudo naquele teu cara a cara ali, viu? O pessoal que gosta de reclamar. Gosta de reclamar, pois é. Então, assim, sobre definição, hoje o Ceará está muito mais bem psicologicamente para o jogo. A gente sabe disso e está vendo. Né? A gente viu o lance do Paulo Fernandes, por exemplo, que foi expulso. Um lance que ninguém nem entendeu o porquê que um jogador experiente como ele, mesmo sendo argentino, como todo mundo fala, mesmo tendo a cabeça quente, como todo mundo fala, não justifica ser tão irresponsável numa final de competição, sabendo que um dos motivos que o Vojvoda está passando por essa situação de não colocar o pai encaixar no time, passa por ele. Então, assim, ele tem que ser um jogador para poder ajudar o treinador para entrar no ritmo do jogo do time que já vem jogando bem desde 2024. Então, a questão de definição para mim, como eu falei desde o primeiro clássico, vem uma equiparação muito grande entre as duas equipes em relação a definir. O Ceará mostrou dentro da temporada que é um time que com pouco tempo conseguiu se enquadrar dentro do plano de jogo do Léo Condé. Né? E isso não é só pelo Campeonato Cearense, pelo Campeonato Nordeste, mesmo com as experiências, né, que ele traz, inclusive trazendo os jogadores da base, faz com que o Ceará esteja tão superior quanto o Fortaleza. E quando formos para o confronto direto, é o Ceará que é o favorito. Eu já falei isso no segundo jogo e aí se confirmou. No terceiro jogo o Ceará é mais favorito ainda. Faltam só 90 minutos, o time do Ceará está mais inteiro, está mais preparado. Mas como a gente sabe, futebol já teve várias histórias. Eu conto para todo mundo que o que aconteceu em 2015, por exemplo, eu não vi no mundo coisa parecida, que foi o gol do Cassiano, né? Foi uma situação assim totalmente atípica. Eu nunca vi aquilo... Se arrepia até hoje, não? Eu nunca vi aquilo acontecer no estádio de futebol da forma como aconteceu, né? Então, assim, tudo pode acontecer, até porque o Fortaleza tem qualidade para isso. É tão verdade isso que eu não encontro ninguém que não seja um torcedor fanático do Ceará que diga assim, o Ceará é campeão. Por quê? Porque sabe da qualidade do Fortaleza, sabe do que é que o Fortaleza pode fazer. A qualquer momento esse time pode encaixar. Agora, mesmo encaixando, como aconteceu no último jogo, onde o Fortaleza no primeiro tempo jogou até bem e anulou algumas armas que o Ceará tinha, acabou cedendo a também um estudo que está sendo muito bem feito pelo Condé. São 3 jogos contra o Fortaleza, 2 à frente do Ceará, 1 à frente do Vitória, e ele consegue superar o argentino. Esse trauma que você falou do Cassiano, 47, 48, né? 47, né? De fato, barra essa arrogância do torcedor do Ceará, cara. Tenho certeza disso. E trazendo um contraponto, é interessante se a gente for analisar, nos últimos 2 anos em que o Ceará estava na Série B, em 2023 e em 2024, o Fortaleza era tido como o grande favorito a ser campeão cearense. Em 2023 a gente viu o que aconteceu. Foram 2 finais muito difíceis, muito equilibradas, e que se você pega o contexto da temporada, os clássicos que vieram antes da final do Campeonato Cearense, o Ceará venceu todos, né? O Ceará eliminou o Fortaleza na Copa do Nordeste em 2023, ganhou do Fortaleza na fase de grupos da Copa do Nordeste e ganhou do Fortaleza na fase de grupos do Campeonato Cearense. E aí, quando você traz tudo isso para a final, você tem jogos em que foram muito equilibrados. O Fortaleza ganha o primeiro jogo por 2-1, chega a abrir até 2-0 no placar, o Ceará acha ali um pênalti no final do jogo, até o finado Danilo Barcelos, não sei se vocês se lembram desse jogador, acaba marcando o gol de pênalti, faz o 2-1 e que deixa o Ceará vivo para o segundo jogo da final. E aquela final o Ceará abre 2-0 e no primeiro tempo, aí já no finalzinho também, o Moisés cava um pênalti, Fortaleza diminui para 2-1 e no segundo tempo o Caleb marca o 2-2 e Fortaleza é pentacampeão estadual. Já no ano passado não, Fortaleza novamente vinha com toda essa cancha, né, de 6 anos na Série A, iria jogar a Sul-Americana, no ano anterior tinha ido à final da Copa Sul-Americana e era tido como favorito para bater o Ceará na final do Cearense. E a gente viu o que aconteceu naqueles clássicos do ano passado. Todos os 3 clássicos do ano passado terminaram empatados, mas a gente sabe que a estratégia que funcionou melhor foi a do treinador do Ceará, na época, o Wagner Mancini. Ok.
Deixa eu falar agora sobre ingressos, né, cara? Sócio-torcedor. O Ceará atingiu a marca de 41 mil sócios torcedores no programa Sócio Vozão, o clube que disputa várias competições este ano, incluindo o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e a Série A do Campeonato Brasileiro, segue fortalecendo sua base de apoio, né? Já são mais de 41 mil sócios torcedores, Hugo do Vale. A gente sabe que o fato dessas vitórias em cima do Fortaleza, inclusive, que foi o parâmetro para a torcida nos últimos anos, isso também faz diferença, né, cara? Então faz com que a motivação do torcedor aumente e, inclusive, os ingressos aí para o próximo jogo praticamente não tem mais. Voando, né? Especial e prêmio só, acho que... Cearense ainda tem. Eu vi de manhã, só tinha especial e prêmio. Eu acho que mais do que ganhar de Ceará e de Fortaleza, mais do que ganhar os 2 clássicos, né? O Ceará vem mostrando uma constância muito grande. Por quê? Porque mesmo em meio às adversidades, mesmo jogando 2 anos de Série B, o Ceará conseguiu mostrar do último ano para cá que sim, sempre teve a estrutura para continuar na Série A. Porque o problema era outro, né? O problema vinha por outras intervenções. Foi um time que mesmo na Série B conseguiu ser tricampeão da Copa do Nordeste, foi um time que mesmo na Série B conseguiu tirar o hexacampeonato do Fortaleza e esse ano, né, vem demonstrando mais ainda essa força, mostrando que nos clássicos está ganhando e que na competição não perdeu para ninguém. É um time que ganhou de todo mundo, inclusive aplicando goleadas e usando time alternativos. Beleza, nós temos 3 pessoas nos assistindo, 3. Uma que todo dia assiste, que é o Márcio. O Márcio. O Márcio tem que assistir, né? O outro é o Cláudio Costa. E a outra pessoa é Silveli Nogueira. Aí. Conhece? Conheço. Mamãe. Coisa boa, né? Muito obrigado pela audiência de vocês, tá? Rapaziada, é o seguinte, ó, eu vou receber agora um camarada sensacional. Vou já falar o nome dele, já falar. Entende agora. bem de Campeonato Cearense. Segura aí, Márcio. Entende bem de Campeonato Cearense. Mas para isso eu preciso me despedir de algum de vocês. Pau ímpar aí. Vamos deixar o nosso querido Felipe participar dessa entrevista, viu? O do Vale dando um baile mais uma vez. Vai fazer o jogo? Vamos fazer o jogo da final. Não, mas tem rádio ainda pra gente conversar muito, né? Bate-papo amanhã. Seguinte, a repórter Joyce Maciel traz uma curiosidade sobre campeonato cearense. Há 29 anos, apenas 2 equipes conquistam o título. Esse domínio é único no Brasil, já que nenhum outro estado tem uma hegemonia tão longa de apenas 2 clubes na competição estadual. A Rocha Joyce Maciel traz pra gente essa curiosidade. Mais uma vez, a grande final do campeonato cearense é marcada pela presença de Ceará e Fortaleza. No último final de semana, as equipes se encontraram e o Vozão de Porangabuçu saiu na frente, vencendo por 1-0 com o gol de Fernando Sobral já no segundo tempo. A presença das equipes na final do Manjadinho marca uma hegemonia de 29 anos, onde uma das equipes sempre está presente e vence uma final de campeonato cearense. A última vez em que uma equipe diferente de Fortaleza e Ceará levantou a taça pelo Campeonato Cearense foi em 1995, quando o Ferroviário venceu o Icasa e conquistou seu 9º título estadual. De lá para cá, ou Ceará ou Fortaleza foram os únicos participantes do Campeonato Cearense que conseguiram levantar a taça desde então. Curiosamente, o Campeonato Cearense é a única disputa estadual que conta com um período tão longo de títulos entre 2 equipes, Ceará e Fortaleza. São 29 anos de hegemonia entre as 2 equipes. Porém, engana-se quem acha que essa é uma das maiores hegemonias em campeonatos estaduais. Entre 1970 e 2005, Bahia e Vitória pelo Campeonato Baiano protagonizaram um longo período de títulos entre as equipes. Foram 35 anos, onde ou Bahia ou Vitória conquistaram o título estadual. Além deles, no Pará, entre 1989 e 2010, Paysandu e Remo também protagonizaram uma longa hegemonia de 21 anos, onde a taça passou de mãos apenas entre Paysandu e Remo. Não há dúvida sobre o grande protagonismo que Ceará e Fortaleza têm dentro do estado. Seria até estranho que as equipes não fizessem parte da final do Manjadinho, como é mais conhecido o Campeonato Cearense. Atualmente, as 2 equipes estão na Série A do Campeonato Brasileiro.
enquanto o Fortaleza vive anos dourados sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, e o Ceará, que em meio a trancos e barrancos e trocas de técnicos, consegue reviver através da sua torcida, que tem como lema nunca abandonar e segue firme e forte. O que a torcida alvinegra fez na Série B do ano passado dispensa qualquer tipo de comentário, e esse é uma das motivações que mostra a força alvinegra, mesmo em meio às dificuldades. Agora as equipes voltam a campo no próximo sábado, 22 de março, para disputar a grande taça do Campeonato Cearense. 46 títulos para cada lado. Quem vencer se tornará o grande campeão estadual. Quem vai vencer? Ceará? Fortaleza? O Ceará tem a vantagem de 1 gol, mas não está nada certo. Além disso, ele tem um histórico positivo, que geralmente quem vence o primeiro jogo leva a taça. O Ceará, de 11 clássicos, dos últimos 11 clássicos, não perdeu em 10, mas nada disso é tão importante quanto a seriedade dentro de campo. Então, no próximo dia 22 de março, as equipes se reencontram para protagonizar mais um Clássico Rei e definir quem será o grande campeão do Campeonato Cearense, o famoso manjadinho, ou como você achar melhor chamar. Quando se trata de Clássico Rei, não há favorito, independente da situação de cada time. Ceará e Fortaleza hoje se protagonizam como um dos maiores clubes do cenário nacional. O Clássico Rei é um dos maiores clássicos do Nordeste, do Brasil, e ouso dizer que um dos maiores clássicos do mundo. Quem será o campeão estadual de 2025? Só o dia 22 de março responderá. Mas até lá, só temos uma certeza. Somos o campeonato estadual com maior sequência de hegemonia entre duas equipes. Vozão de Porangabuçu e Leão do Pici. Show de bola, Joyce Maciel dando um baile aí, muito obrigado pela curiosidade, Joy. Aproveitando este clima de Clássico Rei e final do Campeonato Cearense, estamos recebendo em nossos estúdios um convidado muito especial, porque viveu essa atmosfera, tá? Ele vai tentar explicar qual o sentimento pré-clássico, pré-final, na verdade, pra gente. Eu tô falando desse cara que, inclusive, ele está representando outras cores, tá? Outras cores, ultimamente. Eu estou falando do Thiago Xavier, sabe quem é? Sabe não, né? E Boiadeiro. Fala, campeão. Boa tarde. Satisfação de te receber aqui no Resenha de Artilheiro, cara. Boa tarde, João. Prazer estar aqui. Boa tarde, Filipão. Boa tarde. Vamos falar tudo aí sobre o clássico aí. É uma atmosfera diferente. Diferente, que envolve a cidade, meu. Entendeu? E eu falo que é prazeroso para quem ganha e para quem perde, meu irmão, é triste. Meu irmão, é um luto, né, brother? É um luto. Caraca, já viveu isso várias vezes. Você falava que Léo Condé, ótimo técnico, na minha opinião, tal qual Vojvoda, mas você trabalhou com o Léo, né? Trabalhei com o Léo Condé no Ipatinga, né? Ele estava começando a carreira dele e é um treinador muito bom. Acho que a gestão de grupo dele é muito boa. E ele precisa de um trabalho que ele está fazendo no Ceará para consolidar a estadia dele aí numa Série A, para ele furar essa bolha. E eu tenho certeza que ele vai conseguir porque ele tem capacidade para isso. Eu acho que nessa geração dos treinadores novos aí da Série A, ele está precisando dessa oportunidade para o pessoal conhecer mais o trabalho dele. E eu não tenho dúvida que ele vai continuar fazendo um bom trabalho no Ceará. E o ruim é que daqui a pouquinho o Ceará pode até perder, né? Porque todo treinador começa bem no Ceará, até jogador também, o pessoal vem, pega e leva, né? Tem isso, mas eu torço pelo sucesso do Léo, acho que o presidente do Ceará acertou de mão cheia trazer o Léo Condé e não é à toa que ele está fazendo um excelente trabalho diante da equipe do Ceará. Felipe, o Hugo, na verdade, esses comentaristas que ficam dançando durante o jogo, ficou em cima do muro, sabe? Eu falei, quem é que pode decidir para Ceará ou para Fortaleza? Ele não teve coragem de falar. E aí, cara, quem que tu acha? Decidir o quê? Para os dois lados? Tudo, Para o Ceará, quem que pode decidir? Para o Fortaleza, quem que pode decidir? Em relação ao Ceará, quem decidiu o último clássico foi o Fernando Sobral, né, com gol de pênalti. Deixa eu ver. Para mim, o principal jogador do Ceará é o Pedro Henrique, que está machucado. Acho que é o jogador mais talentoso que o Ceará tem. Concordo. Se ele não está em campo, eu acho que eu vou ficar em cima do muro também. Não, vou não, que é isso. Eu vou apontar o centroavante Pedro Raul, que vem decidindo nos últimos jogos. Artilheiro. Boa. E do lado do Fortaleza,
O Lucero, cara, ele é um jogador que ele aparece nos clássicos, só que a maioria dos gols que ele faz em clássicos acaba não valendo de nada, porque são em contexto que o Fortaleza perde. É um fato muito curioso. Mas se eu for apontar, acho que o Moisés, como eu falei aqui no primeiro bloco, acho que não vai ser titular. Tu acha? Eu acho, porque se ele começa a titular ontem contra o Souza, eu tenho muito a entender que quem vai ser titular vai ser o Breno Lopes. Entendi. Enfim, mas eu acho que pode vir a ser o Lucero, né? A gente sabe da qualidade que ele tem, como camisa 9, como centroavante, não vive a melhor das fases, mas quem sabe ele consegue desequilibrar a favor do Fortaleza, marcando um gol em clássico, que dentro de um contexto sirva para o Fortaleza ser campeão estadual. E aí, Boiadeiro, o que é que você acha, cara? Do perfil desses atletas aí, tanto de Ceará de Fortaleza, quem é que poderia decidir? Eu sei que qualquer um, né? O futebol Mas como é que você vê, assim, olhando para a característica e perfil do atleta, você entende que esse aqui pode decidir, pode fazer a diferença? O Felipe, ele foi muito feliz, né? Falou do Lucero e do Pedro Raul. Acho que são dois atacantes aí que eu gosto muito, né? Eu acho que o Pedro Raul chegou no Ceará, já chegou fazendo gols, isso é bom. O jogador, ele pega uma confiança e nada melhor do que um clássico aí, ele ter ali a oportunidade. Eu acho que vai estar bem mais tranquilo para fazer o gol. E o Lucero, eu acho que também a gente não tem que deixar de lado, porque é um cara que sabe fazer gol, é um cara que aparece nesses jogos decisivos, então a gente tem que estar de olho, a zaga do Ceará e a zaga do Fortaleza também está de olho também, junto do Pedro Raul também. Pois é, a zaga eu falo que vai ser um jogo difícil. Eu acho que eu vou discordar um pouquinho do Felipe Duque, que falou, o Ceará é favorito. Não é favorito, eu acho que clássico não tem favoritismo, eu acho que ali é 50-50, eu acho que envolve muita coisa, eu acho que o time que brigar mais, eu acho que o time que guerrear mais, eu acho que ganha o clássico, eu acho que ali gera muita força, muita vontade, né? E na hora ali de chegar ali perto do gol ali, ter a tranquilidade e tomar a decisão melhor. Mas eu acho que vai ser um jogo aberto. Eu acho que essa vantagem do Ceará não é uma vantagem muito grande, mas é uma vantagem que pode usar um pouco a seu favor, né? Esperar ali um pouquinho, sair no contra-ataque e tentar matar o jogo. Beleza, eu penso no favoritismo do Ceará da seguinte maneira, eu concordo que clássico tudo pode acontecer, mas ele tem um leve favoritismo, e isso é lógico, né? Que ele joga pelo empate, então isso já conta muito, Eu concordo que é muito pequena a diferença, um gol leva para os pênaltis, mas assim, o empate é dele, ele já começa campeão, né? Então eu acho que nesse sentido tem um favoritismo. O Felipe falou sobre um cara que podia decidir pelo Fortaleza, mas que não deve jogar, não deve entrar como titular, Moisés, eu também acho que é um cara que pode decidir, mas assim, ele não precisa ser titular para decidir, não. Verdade. Ele pode entrar no segundo tempo. Outro que eu acho que pode decidir pelo Fortaleza, que acho que não vai ser titular, é o Tinga. Eu acho que ele não vai ser titular, certo? Mas ele pode entrar no segundo tempo, se ele não for titular, e decidir também. São nomes. Agora eu quero, para a gente finalizar, o tempo está findando aí, o Ceará é mandante, vai ter mais torcida no estádio do que o Fortaleza. Eu queria ouvir do Boiadeiro, cara. Essa festa contagiante do torcedor, no teu caso, no Ceará, né? Mas também jogou pelo Fortaleza, mas não teve tanto esse aconchego da torcida. Tanto para Ceará quanto para Fortaleza. Mas nesse caso específico, o Ceará é mandante. Torcida maior, festa gigante. Isso pode influenciar? Eu falo que, como eu participei, né? Eu tive ali dentro de campo, toda vez que a torcida do Ceará apoiou, incentivou, pode ter certeza, mexe bastante com o atleta dentro de campo. Eu acho que quando eu joguei os clássicos, a torcida apoiava, a gente não sentia nem cansaço. Né? A gente estava o tempo todo ali correndo, dando a vida, brigando por cada espaço. E a torcida do Ceará, quando ela compra essa ideia, vou te falar, empurra mesmo, ajuda mesmo a equipe. E eu tenho certeza que vai ser os 90 minutos ali apoiando, incentivando, e o jogador ele vai sentir isso dentro de campo. Eu estive ali, eu senti essa energia do torcedor. Então, acho que a torcida do Ceará vai empurrar bastante, vai apoiar bastante e no final vai sair com resultado positivo e o título. Beleza, nós temos 25 segundos. Cláudio Costa, Ceará ou Fortaleza? Sábado. Fortaleza. Quem ganha? Qual o placar? 2-0. 2-0 para Fortaleza. Márcio? 1-0 Ceará, certo. O Filipeta? 2-0 Fortaleza também? Tá bom. O Felipe? 2-0 Leão. O Marcelino? 4-0. Quem é mais que tá lá em cima, hein?
O Magno. O Magno aí é 2x0. Felipe? 1x1. 1x1 pra quem? 1x1, será campeão, né? Com 1x1. Boiadeiro? Vai ser doído. 1x0, pra sentir doer mesmo. Pra quem? Pro Ceará, né? E você? E você? Que é tranquilo. Ó, Não. Luceiro faz 3 gols amanhã. Não, sábado. É um sonhador, né? Luceiro. Tá sonhando, né? 3x0. Não, 3x3. 3x3? Valeu, meu povo. Obrigado. Beleza. Vocês são Um fera. abraço aí. Nem falamos muito do Tirol, mas ele volta aqui para falar sobre o A gente Tirol. volta para falar do Tirol aí. Pode finalizar aí, vai falar sobre... Tirol, né? Tô lá como treinador lá do Sub-17, né? A gente vem cada vez mais se capacitando aí. Se Deus quiser, próximo ano aí a gente tá aí na Série A e na Série D também o Tirol tá lá. Show de bola. Tiago Xavier, o boiadeiro. O Resenha de Artilheiro termina agora. Agradecemos a sua audiência e a sua companhia. Continue ligado nas redes sociais para não perder nenhuma atualização. Nos vemos na próxima segunda-feira, às 16 horas, aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Toda segunda e sexta-feira, de 11 às 13 na FM Fortaleza 90.7. E quarta-feira, 18h30, podcast Maestros da Bola. Resenha de Artilheiro, calma. Resenha de Artilheiro tem produção, edição e o que mesmo, hein? Desce aí. Produção, edição e... Desce aí, macho. Pronto. Produção, roteiro e edição, João Paulo Quintela. Concepção de conteúdo, jornalista Lúcio Gleison Shoa. Edição de imagens, Ranieri Vieira. Engenheiro de telecomunicações e direção técnica, Isaac Garcia. Coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Moema Soares. Comentários hoje, Hugo do Vale e Felipe Vasconcelos, além de um convidado super especial, boiadeiro, tá? Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau! TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.